35 e 36, Império Romano, parte 2. Tempos de reação, pessoal, na página 158. Tempos de reação. Diocleciano, que governou, de 284 a 305 d.C., fez a última tentativa de reestruturar o império. Ele tentou pela última vez reestruturar o império. E ele definiu como prioridades reverter, acabar com a profunda crise econômica que estava acontecendo ali em Roma e restabelecer a autoridade imperial. Então, ele queria restabelecer a autoridade imperial e reverter a profunda crise que estava acontecendo em Roma. Então, Diocleciano, ele reorganizou as finanças, ele enfrentou a crise no escravismo. As terras e propriedades foram divididas com base em sua produtividade. Então, com base em sua produtividade, as terras e as propriedades foram divididas. Determinou a cobrança de impostos e decretou um edito que fixou os preços das mercadorias e dos serviços. Então, agora era uma tabela fixa, que foi o edito do máximo, em 301. Das cidades para o campo, nós estamos na página 159. Ao longo... Oi? Tinha que colocar todos os títulos naquele texto lá? No trabalho foi o que a Pro pediu, tá bom? Vamos lá. Todos? Essa aula tá gravada, então a gente depois tira essas dúvidas, tá bom? Mas a Pro falou para fazer o resumo de cada tópico, tá bom? Ao longo do trabalho ainda para o dia 12, tá, pessoal? Tá lá tudo explicadinho. Vamos para a aula agora, tá bom? Felipe? Oi. Tudo bem? Felipe? Tá, mas agora eu vou ter que fazer de novo o texto. Tudo bem, não precisa fazer de novo. Eu vou entender. Deixa do jeito que tá, a Pro vai entender, tá bom? É porque eu tinha pegado só os que eu achei mais importantes. Tá, tudo bem. Aí eu vou corrigir, tá bom? Tá? Das cidades para o campo. Ao longo do século III, o colapso, o fim da política do pão e circo, que era a política do pão e circo, estou falando agora pela terceira vez, era distribuir o trigo, que era o alimento, e promover festas, diversão, para distrair o povo, para o povo não se rebelar. Então, com o fim da política do pão e circo, começou o processo do êxodo urbano. O que é êxodo, pessoal? Êxodo é saída. Então, o êxodo urbano, o pessoal deixou a cidade em direção ao campo. Tá bom? O pessoal começou a sair da cidade para ir para o campo, porque acabou a política do pão e do circo, o povo precisava fazer alguma coisa. E aí estabeleceram-se acordos de divisão das colheitas entre os trabalhadores e entre os proprietários, em um sistema de trabalho denominado colonato. Então surge o colonato, que é a divisão das colheitas entre os trabalhadores e os proprietários. Diocleciano estabeleceu que os filhos deveriam seguir a profissão dos pais. Olha só. Que os camponeses eram obrigados a permanecer em uma mesma propriedade pelo período de um ciclo agrícola completo. Populações urbanas, pessoal, chegaram a enfrentar ocasiões em que faltou alimento. E a elite começou a se instalar, saiu da cidade para se instalar lá nas suas propriedades rurais, que eram as vilas. Tetrarquia. O que foi a tetrarquia? A complexidade do império começou a crescer, começou a ficar crescente a complexidade do império. E isso fez com que o Diocleciano adotasse um sistema de poder e sucessão conhecido como a tetrarquia. Ficou difícil governar o império, pessoal. Ficou muito difícil. Então, o que ele fez? Adotou esse sistema de poder e sucessão, a tetrarquia, que era a divisão do poder em 4 partes. Ele dividiu o poder que antes ficava só com uma pessoa, ele passou a dividir em 4 partes. Então, eram 2 imperadores, o imperador era quem? Era o Augusto, certo?
2 imperadores, 2 Augustos, que eram auxiliados por outros 2 que eram considerados imperadores também, os Césares, que vem de César. Mas uma guerra civil, uma guerra ali dentro de Roma, levou ao fim a tretarquia, não deu certo. E a era de Diocleciano marcou a passagem do principado para o dominato, que foi inspirado lá na corte persa. Diocleciano fez com que os imperadores fossem reverenciados, fossem tratados com devoção religiosa, como se tratava um deus. Cristianismo da aceitação à oficialização. Vamos lá para a página 160? Da aceitação à oficialização. Constantino, que ficou no poder de 306 a 337 d.C., encerrou a era de perseguições aos cristãos. Então foi com Constantino que ficou encerrada a era de perseguições aos cristãos, aceitando os cristãos como parte do sistema religioso imperial. Porque naquela época, pessoal, mais da metade da população romana tinha se convertido à fé cristã. Olha, 306 a 337 antes, depois de Cristo, o cristianismo só crescia, sendo que metade da população de Roma já tinha se convertido à fé cristã. Roma, um estado onde havia o pluralismo religioso, várias religiões e cada religião com vários deuses. Agora, mais da metade da população era cristã. Então, o cristianismo tinha que ser aceito, né? Comunidades de fiéis na cidade eram chefiadas por bispos. Construíram-se as primeiras basílicas, os templos cristãos, né, conhecidos como igrejas. Então, começaram a construir as primeiras basílicas. Houve uma institucionalização do episcopado, da comunidade dos bispos. Foi organizada como conexão entre os fiéis e as autoridades imperiais. Os bispos ficavam entre os fiéis e os imperadores. Constantino, que encerrou essa era de perseguição aos cristãos, assumiu a direção do episcopado. Constantino reuniu em 325 o primeiro concílio de todos os bispos do império. A expansão do cristianismo começou a acelerar ainda mais. Veja, em 325, depois de Cristo, o cristianismo começou a acelerar mais ainda. Houve um pequeno retrocesso nas décadas seguintes, mas Teodósio foi quem oficializou o cristianismo, abolindo as demais religiões, abolindo os demais deuses e os cultos. Então, é muito importante aqui, pessoal, Constantino aceitou o cristianismo, aceitou, apoiou o cristianismo, mas quem oficializou o cristianismo em Roma foi Teodósio. E quando ele oficializa o cristianismo em Roma, ele fala, agora a nossa religião aqui em Roma, em todos os territórios romanos, é o cristianismo. As outras religiões, eu acabo com elas agora, com seus deuses, com seus cultos, agora é oficial, é o cristianismo. E aí vem a nova capital e divisão do império. Essa parte é meio chatinha, vocês não precisam decorar, então aqui é para a gente saber como foi mesmo, tá bom? Algumas coisas vocês precisam guardar, e uma delas é qual? A nova capital do império. A nova capital do império agora é Constantinopla. Ela foi construída sobre a antiga colônia grega, lá no território, né? Lá numa colônia grega chamada Bizâncio. E ela tornou-se a nova capital do Império Romano em 330, certo? Em 330, Constantinopla se torna a nova capital do Império. Roma ficou como uma capital simbólica, né? Então, Roma ficou uma capital simbólica do Império, não era mais a capital de fato, de verdade, só ficou como uma capital simbólica, porque ali as fronteiras de Roma sofriam muitas ameaças, né? Então, agora é Constantinopla. O mito da invencibilidade romana
foi quebrada na derrota da Batalha de Adrianópolis. Havia uma insuportável pressão dos bárbaros nas fronteiras. Teodósio estabeleceu tratados e em 395 efetivou-se a definitiva separação do Império Romano. Então, em 395, separou o Império Romano em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Isso daqui, desse ponto, o que nós precisamos de verdade guardar? A nova capital de Roma, a nova capital do Império não é mais em Roma, é em Constantinopla. Esse mito de invencibilidade romana foi quebrado e Teodósio separou o Império Romano, dividiu o Império Romano em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Então, isso é muito importante você saber. Vamos ver lá alguns pontos do Império ali no Oriente. A defesa do Império Romano do Oriente foi facilitada pela posição geográfica que tinha ali no Oriente. A marinha era eficaz, a produção agrícola estava tudo certinho, baseada na servidão, não foi afetada pela crise do escravismo. As atividades urbanas com artesanato especializado se tornava cada vez mais lucrativa, o comércio era vigoroso, era lucrativo. E em Bizâncio, ali em Bizâncio, onde como nós vimos aqui, foi construída a nova capital do Império, ali em Bizâncio, a cultura helenística triunfou. A cultura, que veio dos gregos triunfou. E aí o latim, que era a língua dos romanos, do Império Romano, foi tirado, foi substituído. Agora, ali no Oriente, no Império Romano do Oriente, a língua oficial era o grego. Não mais o latim, e sim o grego. E o colapso estava acontecendo no Ocidente. O Ocidente estava se acabando, o Império Romano do Ocidente. Então, após a derrota ali de Adrianópolis, que provou que o Império Romano não era invencível, Roma não conseguiu mais restaurar o seu exército. Não teve mais jeito de Roma restaurar o seu exército. Os descendentes de Teodósio dispunham de apenas 100 mil homens. Antes, eles tinham 400 mil soldados e agora eles só têm 100 mil soldados. Em 410, os visigodos marcharam pela Itália e saquearam Roma. Entraram em Roma e tirou toda a riqueza de Roma. A capital de Roma já não era nem mais a capital oficial, era uma capital simbólica, E ainda foi saqueada. Muitos intelectuais da cultura clássica e críticos, pessoas que eram contrárias à oficialização da fé cristã, afirmaram que o saque a Roma foi um castigo dos deuses, dos antigos deuses da cidade, porque todo mundo abandonou seus cultos, todo mundo abandonou os templos dedicados aos outros deuses. Então, quem era contrário à fé cristã, que foi oficializada por Teodósio, começou a falar que agora tudo que Roma estava sofrendo, que tudo isso que estava acontecendo ali no Ocidente era culpa do abandono, aos deuses e aos templos. Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, que viveu de 354 a 430 depois de Cristo, ele assumiu a defesa do cristianismo e da Igreja na sua obra que ficou conhecida, como A Cidade de Deus. Então, Agostinho de Hipona assumiu a defesa do cristianismo. Em 455, os vândalos saquearam Roma, com a morte do último descendente de Teodósio. Depois desse último descendente de Teodósio, que morreu, seguiram-se quase uma dúzia de bem breves, generais imperadores. Em 476, Rômulo Augustulo, filho adolescente de uma mãe romana e de um general bárbaro, foi coroado imperador. Em menos de um ano, ele foi deposto, ele foi tirado de ser imperador pelo chefe germânico Odoacro e enviado para uma espécie de exílio em uma vila. Então, Rômulo Augustulo, que era filho de uma mãe romana e de um general bárbaro, ainda adolescente, foi coroado imperador, mas não ficou nem um ano. O general Odoacro
tirou ele do poder, mandou ele por exílio, mandou ele ficar afastado em um outro lugar, numa vila provincial. E Odoacro, esse general germânico, né, esse chefe germânico, ele era prático. E ele não nomeou nenhum imperador, nem fez nada semelhante a isso. Ele mandou emissários lá para o imperador oriental, que na época era Zenão I, em 474 a 491 d.C., lá no Império Romano do Oriente, que estava indo tudo bem. Ele mandou emissários lá para Zenão I, lá em Constantinopla, pedindo que ele, Zenão I, reconhecesse Odoacro como rei da Itália. Então, com este fato, com essa desagregação, com essa disseminação, acabando, né, ali o Império Romano no Ocidente, a parte administrativa e militar entrou em crise e dessa forma chegou ao fim o Império Romano do Ocidente. Tudo bem, pessoal? Sim.